E agora, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Embraf, vai abordar o assunto Perspectivas Feijão e Pulses 2018-2019. Agora é nós. Falando um pouco aí do nosso comércio de feijão, né? Quero trocar uma ideia com vocês o seguinte antes. Nós estamos com um atraso na programação, coisa que é muito desagradável. Eu peço desculpa, a gente é da organização, somos responsáveis por isso. E deve ter um atraso aí, nós estamos com um atraso de cerca de 1 hora. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou passar um pouco mais rápido os pontos principais que a gente tem, e eu me comprometo com vocês a passar, dentro de 15 dias no máximo, um vídeo com ponderações bem detalhadas a respeito daquilo que a gente está vendo do mercado, de agora até o início do ano que vem, até a primeira safra do ano que vem. Mas eu vou abordar alguns temas aqui, que eu acredito que temos que registrar aqui no fórum. A questão do consumo. A questão do consumo, quem acompanha o trabalho que o Embraf vem fazendo e aquilo que eu venho colocando a respeito do feijão, sabe que eu normalmente defendi que a queda do consumo do feijão não era bem como estava sendo comentada, né? Existe muito feijão que é produzido e não é computado. Existiam algumas evidências de que o consumo poderia estar aumentando. Mas o que aconteceu? Em contato com a cadeia produtiva do arroz, a gente começou a identificar que há uma queda no consumo do arroz também. Eu comecei até a brincar, mas é uma brincadeira séria, né? Comecei a comentar que o arroz estava ali no prato, né, para que o feijão não encostasse na salada, para provocar o pessoal do arroz. Mas a gente sabe que não é bem assim. É um prato, é uma combinação perfeita. Ela é necessária para nutrir o povo brasileiro que tem esse hábito. E cada colher a menos de arroz, tenha certeza, é menos feijão. E o pessoal do arroz, eles estão um passo à frente de nós hoje. Porque, ao identificarem a queda do consumo do arroz, há algum tempo, eles começaram a tomar providências. Eles estão trabalhando já no sentido de recuperar o consumo do arroz. E nada mais lógico do que nós passemos a apoiar, né, e trocar ideias sobre isso, como a gente pode interagir nesse sentido. E o consumo do feijão acabou surpreendendo muito, principalmente o consumo de feijão da capital, que é Curitiba. De onde sai isso? Sai do Vigitel, lá do Ministério da Saúde. Só posso dizer, faltou ali a referência. Mas é do Vigitel. Então, depois, vocês podem olhar ou perguntar para a gente conta como é que é feita essa pesquisa. E, para nossa tristeza, São Paulo caiu 8,33% o consumo de feijão, na capital. Isso normalmente acaba refletindo no interior de uma forma um pouco atenuada, mas acontece. O consumo Brasil, 6,53%. E o consumo Curitiba, 20,55%. Isso em relação a 2010, 2017. Do ponto de vista nosso, de pesquisa, de produtores, de empacotadores que têm as suas marcas, né, do varejo, isso é terrível. Mas é muito pior do ponto de vista de saúde pública. Existem os estudos, inclusive, por que a Secretaria do Abastecimento se envolveu, o secretário veio até aqui, né, na abertura do fórum, porque eles perceberam que a lógica, né, para as pessoas informadas, caiu o consumo de feijão, diminui a saúde, aumenta a despesa na área da saúde. Daí a grande preocupação. Então, acendeu a luz vermelha, é um alerta, está caindo o consumo do feijão, nós temos que fazer alguma coisa. O Instituto Brasileiro do Feijão precisa levar para vocês quais são as ideias, ouvir vocês, quais são as sugestões e fazer alguma coisa, né? Ficar sentado, discutindo entre nós, no WhatsApp, no Facebook, que caiu o consumo e o que vai acontecer, vamos fazer. A gente precisa tomar atitudes. Muito bem. Como é que anda o consumo nas capitais em geral? Santa Catarina, a Florianópolis, é o menor consumo 5 vezes por semana registrado. Cerca de 32% das pessoas afirmaram que consomem o feijão 5 vezes por semana. O que chama atenção aqui no outro lado da tabela é o quê?
você tem uma característica interessante aqui. Belo Horizonte, Cuiabá, Goiânia, né, João Pessoa, eu não tenho tanta familiaridade. Mas essas 3 capitais têm algo em comum. Não tem só uma cultivar de feijão sendo servida lá, as pessoas estão acostumadas a consumir outras cultivares também. Então, eles consomem o feijão carioca, o preto, o vermelho, tem alguma coisa de outros feijões. Outra coisa, não é só numa forma. Você tem mais de uma forma sendo apresentado. Pode ser um tropeiro, pode ser uma salada, o caldinho. São várias formas de se apresentar. Coincidentemente, as cidades que mais consomem têm essa característica. Então, ao que tudo indica, existe aí uma possível relação entre variedades e formas de apresentar e o consumo de feijão. Pode ser que seja algo, né, para nós seguirmos, uma linha de raciocínio para nós desenvolvermos. Uma curiosidade que todo mundo tem, que daí eu acho que essa aqui até alivia um pouco, é a questão da idade, né? Eu brinco que de 0 a 8 anos, o cidadão não tem muita opção, né? A mãe chega, ele está sentado lá na cadeirinha, colherinha nele, e ele come o feijão. Mas até aqui caiu. Porque quando a gente compara isso aqui com 10 anos atrás, era cerca de 70%, 73%. Agora está em 68%. Então, ainda que todo mundo dê as papinhas para a criança, já não é todo mundo, né? Tem uma parte aí que não está dando. Aí chega aquela época que a gente protesta, vira dono do mundo, que é a adolescência, cai para 51%. Mas, graças a Deus, depois retoma. Certo? Volta a consumir, ainda que num nível relativamente baixo durante a vida. E as pessoas que também precisam muito do consumo de feijão, que são da melhor idade aqui, elas também acabam tendo uma diminuição. Então, há algo para ser trabalhado de maneira geral aqui e elevar um pouco esse consumo através de algumas ações. Qual é o problema que tem aqui? Não, depois eles voltam a consumir. Gente, eu estou aqui para mostrar para vocês o exemplo de alguém que comeu porcaria na juventude. Engorda e não emagrece mais. Não adianta, já tentei tudo quanto é regime. Né? Então, eu vivo dizendo, o feijão não engorda. É que eu comi umas porcaria lá quando era adolescente. E, hoje em dia, eu continuo comendo feijão na medida certa, que a nutricionista manda, mas eu faço uma coisa que ela não manda. Eu como sagu de sobremesa, com bastante creme. Então, daí, não é o feijão. Então, eu sou um exemplo, né, daquilo que acontece quando o adolescente come muito. Muito bem. Pelo menos não preciso fazer mais regime agora, porque eu vou continuar sendo modelo, né? O excesso de peso é um problema sério, as consequências vocês conhecem. Isso acaba levando ao quê? A necessidade de uma revolução silenciosa. E aí eu convido a vocês a mudar esse predicado a respeito aí da revolução. Ela não pode mais ser silenciosa. A partir do momento que existe o Plano Nacional do Feijão, né, do desenvolvimento da cadeia do feijão e pulses, ele prevê algumas ações e eu digo para vocês, o pessoal que está envolvido nisso é fazedor, gosta de fazer as coisas, né? Então, não só o plano foi um momento político, né, que aconteceu lá em Brasília, mas as pessoas que estão envolvidas na execução desse plano estão realmente determinadas, independente de mudança de governo, continuar fazendo um trabalho. Existe um desafio que foi lançado, que é aumentar o consumo, e aí o plano não age sozinho, nem os gestores vão agir sozinhos, somos todos nós que podemos agir, né, e a gente vai sugerindo agora, e vamos começar a debater a respeito disso, mas há muito que se fazer, tanto no mercado interno quanto externo. E por que a gente comenta que há bastante a fazer? Nós sabemos que ainda dependemos 60%, 65%, dependendo do ano, da produção do feijão carioca. Ótimo. O feijão carioca resolveu muitos problemas, vai continuar sendo por gerações à frente o feijão mais consumido e mais produzido no Brasil. Porém, através das tecnologias que foram desenvolvidas para o feijão carioca, começam a ser usadas e migradas também para os outros feijões. E aí, a partir disso, a gente começa a ter não só os predicados do uso do feijão carioca, mas os desafios de ter desenvolvido a tecnologia.
Hoje a gente tem a possibilidade de conservar a cor, a gente tem a armazenagem cada vez mais presente aí no nosso setor do feijão, a armazenagem climatizada. A irrigação é um grande desafio, ao mesmo tempo que ela abre uma porta enorme, né, para o mundo, né, da produção de alimentos, da agregação de áreas que antigamente não eram usadas para a agricultura, enfim, viabiliza. A partir do momento que as terras subiram, que vem subindo, vem valorizando, vale mais a pena o investimento em tecnologia na própria área e rentabilizar mais aquilo que já tem investido. Nós temos ciclos mais curtos, feijão em 65 dias, 70 dias. Isso acaba criando possibilidades de excesso de oferta. Então, a gente tem um desafio interessante e eu acredito que é possível, organizado, a gente consegue resolver ele, que é ter um excesso de oferta do feijão carioca. Então, a gente dá uma paradinha agora no excesso de oferta do feijão carioca e olha para o lado do consumo. As previsões de consumo, segundo o Ministério da Agricultura, é que ele possa chegar entre 3.222.000 e 4.114.000. Quem concebeu esses números colocou aqui uma variação muito grande. Você tem 900.000 toneladas de diferença. Eu prefiro ser otimista e pensar o seguinte: a pessoa que concebeu, os economistas, enfim, quem estuda isso e projetou, ele nos deu a oportunidade e viu a possibilidade de a gente chegar a 4 milhões de toneladas. Então, de forma organizada, a gente tem um horizonte. Agora, é de forma organizada. Se a gente continuar produzindo sem se organizar, provavelmente a gente vai acabar aqui na parte de baixo, com 900.000 toneladas a menos, ou seja, tendo um consumo muito parecido e até mais baixo do que a gente tem hoje. Então, zona de conforto, como em todo lugar, vai continuar criando problema. E eu tenho certeza que quem está aqui hoje, quem veio para o fórum, né, as pessoas que estão acompanhando agora pelo YouTube, lá pelo Facebook, não são pessoas que não se importam, são pessoas que se importam e querem fazer alguma coisa. E é a partir desses que a gente vai conseguir construir alguma coisa diferente. Vamos lembrar, qual é uma grande virtude do feijão hoje? Existem algumas linhas aí dos médicos que afirmam que a fórmula para você ter saúde hoje é: quanto menos o homem colocar a mão, melhor. Bom, o feijão a gente põe pouco a mão nele, né? Não existem grandes processos hoje que são desenvolvidos no feijão. Então, ele naturalmente atende uma tendência mundial, que é o quê? O que isso aí quer dizer? Industrializa o menos possível. Quando a gente fala de farinha de feijão, gente, isso é uma industrialização muito básica, muito pequena. Você continua preservando todos os valores nutricionais, você não tem agregação de outros produtos no feijão. Por isso que até eu vou comentar sobre isso rapidamente daqui a pouco. Olhe as razões para consumir. A gente viu aqui, né, vários pesquisadores comentaram a respeito do aumento de consumo, por exemplo, de farinhas pelo mundo afora. Qual é a razão que leva alguém a consumir outras farinhas? Eu fiquei procurando por que esses números aqui não fechavam 100%, depois acabei entendendo. É que muitos se sobrepõem. Ao mesmo tempo que ele acredita que reduz as inflamações, ele acha que é saudável. Então, daí você tem a sobreposição. Mas, olha só, tem sensibilidade ao glúten, é 36% dos pesquisados, o que é muita gente, né? Aí você tem as pessoas que acham que é saudável. Bom, é saudável, eu vou comer. 65% acha que é saudável. Querem perder peso, 27%, 7% reduz a inflamação, 4% diz que combate a depressão. Né? Eu acho que combate a depressão do produtor e do pessoal que está na... Com certeza. Consumiu feijão, diminui a nossa depressão. Não consumiu, né? Haja remedinho para combater a depressão aí. Essa matéria trazida à atenção aqui sobre a questão do glúten é interessante que eles chamam a atenção, depois eu disponibilizo para vocês, é bem interessante essa matéria, a explosão dos alimentos livres de. É livre disso, é livre daquilo, é livre daquele outro. E a gente está vendo isso. Você vai hoje no supermercado, você procura alguma coisa que seja
o menos impactada possível por qualquer tipo de produto químico ou qualquer tipo de elemento estranho àquele produto. E no feijão não é diferente, ele naturalmente é livre de, né, uma porção de coisas. De novo, isso aqui tem uma pessoa que está apoiando bastante o IBRAF, né, ela não está aqui porque ela está justamente fazendo um trabalho sobre isso nos Estados Unidos e no Canadá. Ela mandou essas fotos mostrando que a quantidade de produtos, ó, essa aqui de grão de bico, né, gluten free, tem algumas farinhas que são mix de farinhas, e se você for a cada 6 meses, por exemplo, para os Estados Unidos, você vai encontrar uma quantidade maior de produtos à base de pulses. O que é bastante interessante também, não vou discutir a questão de legislação, porque se existe uma legislação que hoje proíbe isso no Brasil, a gente está aí com ferramentas para influenciar de que haja mudanças. Veja aqui, na prateleira onde, por anos, né, o pessoal que frequenta os Estados Unidos sabe que estão lá as latas e tudo mais de feijão, agora está escrito lá, ó, gluten free. Por quê? Porque tem 36%, aqueles dados são dos Estados Unidos que eu mostrei, de pessoas que estão alérgicas ao glúten. Depois o pessoal que conte para nós por que tem tanto alérgico, mas tudo bem. Esse outro aqui é um pacote simples de feijão, né, tradicional, feijão seco, friend of the heart. Então, é amigo do coração, é um produto amigo do coração. Olha como o marketing e a mídia está explorando isso. Então, o nosso produto não é um produto que está sendo relegado a um segundo plano, né? Nós temos um produto hiper da moda. Ele está tão na moda e é tão bom que a gente nem percebeu nos últimos anos quando foi que houve essa transformação. A quantidade de pessoas veganas e vegetarianas no Brasil, agora aqui, é impressionante o aumento. Pergunta para qualquer nutricionista, e qualquer vegano e qualquer vegetariano, o que ele consome, né? Qual é a proteína vegetal que ele acaba usando se ele tirou a proteína animal. A primeira coisa no Brasil que ele vai responder é feijão. Outros países é lentilha, é grão de bico. Mas, veja, é um pulse, não importa de onde ele venha. Esses dados aqui são muito interessantes, vale a pesquisa no Google e levantar isso aqui. Ibope, número de vegetarianos do Brasil, quase dobra em 6 anos e chega a 29 milhões. 29 milhões de vegetarianos? É por isso que foi identificado que há necessidade em São Paulo, vou mostrar daqui a pouco para vocês, os bares estão ficando apavorados. Por quê? Um vegetariano tira o cidadão de um bar e leva para ele para um outro lugar, lá um local onde tem alguma coisa vegetariana para ele comer. Com certeza vai ter a cachaça e a cerveja também. Mas no bar tradicional, se não tiver alimento vegetariano, está desaparecendo esse consumidor. Porque um vegetariano tira 2 tradicionais, mas um tradicional não consegue levar um vegetariano para ficar lá no bar olhando ele comer quibe, coxinha de galinha. Não funciona. Escondidinho de carne seca. Que mais? Me deu fome agora. Senti um oco aqui. Bom, vamos lá. Olha só, isso aqui tudo foi desenvolvido por uma, me permito chamar ela de menina, de 19 anos, que é apreciadora de desenvolver coisas novas na área aí, de confeitos e de, como é que chama? Confeitaria. Isso aqui, ó, foi feito com, eu pensei assim, o recheio deve ser de pulse lá, de qualquer coisa. Não. Aqui os macarons foram feitos com farinha de ervilha. Perguntei para ela, dá para fazer com feijão? Dá, não tem problema, dá para fazer. Pô, macarrão, gente, é um negócio francês, super chique, com feijão, dá para fazer. E fica bom. Pior é que tem gente que experimenta isso aqui, que nem na pizza ontem eu ouvi. Cara, tá tão bom que não parece feijão. Uia! Olha o que eu vi, né? Vocês ouviram também. Tão bom que não parece feijão. É que é diferente para o nosso hábito alimentar, você comer doce e tudo mais. Isso aqui é cupcake, mini cupcake. Resultado, ela disse assim, com farinha de feijão, fica mais fofinho. Não é lindo? Fica fofinho. Lindo. Isso aqui é feito com farinha de grão de bico. Vamos lá, rapidinho. Pulses que importamos. Lembrando que são pulses, né? Que é do latim, sopa grossa. Quem estava aqui ouviu esse comentário na abertura.
Tá, isso aqui, gente, são pulses, né? Os feijões são pulses. Esses pulses nós importamos, ano mais, ano menos. Quais são os que nós mais importamos? Esses dois. Então, veja só, o Brasil, né, com a capacidade que tem, com um problema que eu coloquei agora há pouco, de muita área irrigada e muita área de lavoura e alta tecnologia, enfim, tudo isso, ele importa pulses. Se nós queremos ter a nossa autossuficiência e gerar excedentes dentro do mercado e importar, eventualmente, dentro de uma rotação de cultura, né? Não é que a gente vai parar de importar, a gente vai estar importando um ano cranberry, dali a pouco a gente está produzindo o feijão vermelho, daí não importa o vermelho, daí produz mais o preto, mas eu chamo a atenção de que esses feijões hoje o Brasil importa. Agora nós temos semente desse a Embrapa diz que está vindo, esse aqui, tem semente de preto no Brasil? Tá. Uma atrás da outra, semente bastante interessante. Falando com o doutor Menezes, ele está preparando uma semente de feijão preto para feijoada, tá? Porque ele harmoniza melhor com os adereços da feijoada. Então, isso aqui a gente importa. É um desafio que a gente lança e uma oportunidade que existe para os produtores brasileiros desenvolver isso. Tudo isso aqui a gente importa, tem as quantidades aqui, depois posso passar com detalhes para vocês. E feijão preto, nós importamos o equivalente a 50 mil hectares, a produção de 50 mil hectares de feijão preto, ou da Argentina ou da China, em média, todo ano. Então, são oportunidades que estão aí. Produção percentual de variedades nos últimos 5 anos. Esse quadro eu achei bem interessante, eu acabei encontrando fora do Brasil ele, no Conselho Americano do Feijão, que eles fizeram uma avaliação no Brasil e construindo esses números, a gente achou que está realmente muito próximo daquilo que a gente percebe. Então, se a gente lança um desafio ou uma oportunidade de feijão vermelho, ou rajado, ou alúbia, são feijões que existem em consumo dentro do Brasil. A partir do momento que você tem um consumo de 44 mil toneladas de feijão e você complementa com importado, é porque você tem um mercado maior que 44 mil toneladas. Cuidado! Vocês são grandes produtores, vocês estão acostumados a ver números de soja, grandes números, estão acostumados a olhar o feijão, 3 milhões de toneladas. Ah, Marcelo, 44 mil toneladas não é nada. Tá bom, e se a gente dobrar, é 100 mil toneladas. Só que faz a conta, vira um nicho para alguém que vai aproveitar. Se tiver organizado, não vai sobrar. E se sobrar, exporta. Né? Dá para desenvolver isso e é o que a gente está procurando fazer. Grão de bico. Rapidamente, sai daqui para 2024. Olha esse gráfico, certo? Isso aqui é previsão mundial, de consumo mundial. O Brasil importa. Então, são oportunidades de mercado. Mung beans. Voltando aqui, ó, é um mercado de 2 bilhões de dólares. Tá, é um nicho, mas é um nichozinho de 2 bilhões de dólares. Né? Por que não? Mung beans é um mercado de 1 bilhão e 300 mil dólares, arrancando nos últimos anos assim, na medida em que a China diminui a produção, né, nós estamos junto com outros países buscando atender essa demanda. Então, mung beans nunca se vendeu tanto como esse ano de 2018, nunca foi exportado tanto, inclusive para o maior exportador do mundo, que é a China. Foi mandado muito mung beans para lá, para a Ásia. Perspectivas. Bom, aqui é só o ranking, aquilo que a gente sabe, o Paraná por volta de 23% da produção, Minas ao redor de 16%, Mato Grosso aumentando rapidamente, já tem aí 11,5% da produção. Produção e consumo, né, consumo e importação de feijão, que é o quadro, mais ou menos aquele quadro da Embrapa, mostra que, de qualquer forma, em qualquer cenário, o Brasil sempre vai continuar importando alguma coisa de feijão. Porque dentro das variáveis, né, nós temos a Argentina, que sempre produz o vermelho, o rajado, o branco, o preto. Né, nós nunca vamos chegar, não no futuro próximo, a ter todos os feijões. Nós vamos, de repente, ter um ano mais um ano menos o outro. Aparece uma oportunidade, por exemplo, no segundo semestre, a Argentina está sem o feijão rajado, nós atendemos uma demanda que tem lá, quando chega na próxima safra, acabamos importando de novo da Argentina. Isso é mercado global e é o mercado que o feijão faz parte. Essa observação aqui, essa comparação que a gente vem fazendo, a gente está melhorando ela a cada mês.
é o quê? A distribuição do fluxo de feijão pelos meses. Saber que a primeira safra vai ter, ou determinada safra, tem 1 milhão de toneladas e que 400 mil toneladas é feijão carioca, já é um dado importante que nós não tínhamos até 3, 4 anos atrás. Mas é mais importante a gente procurar encontrar a distribuição que tem durante o ano. Então, se a gente tem um mês que sempre está dando excesso de oferta, o que a gente vai fazer? Vai procurar diminuir naquele momento. Se a gente tem uma previsão de aumentar a produção de feijão preto ou de feijão carioca num determinado momento, você também pode manejar o quê? Tá bom, então eu vou armazenar, vou esperar um pouco para negociar esse feijão. Então, essa informação do fluxo do feijão, a gente precisa continuar evoluindo com ela, a gente vem procurando desenvolver essa ferramenta, que é uma ferramenta de gestão dos produtores e dos comerciantes que a gente considera interessante. E ali você tem a prova de que ela vai funcionando na medida em que você tem a correspondente reação no preço, né? Um mês tem mais ou tem menos, acaba reagindo, né? Na medida em que aqui apareceu bastante feijão, por exemplo, esse ano, lá no mês de janeiro, né, estabilizou e logo depois caiu, porque teve um período aqui de mais feijão. Opa, diminuiu a quantidade de feijão, o preço já começou a reagir, né? Aí a resposta do mês de agosto. Ainda há bastante feijão, né, que foi colhido durante o mês de agosto, mesmo com as quebras, você pode colocar aqui um pouco mais para baixo, você ainda tem uma concentração importante no mês de agosto. Ah, então quando é que sobe o feijão? Não sei, mas eu só sei que no mês de setembro tem muito menos feijão para vir. Tá? E aqui nesse período em que a gente teve mais ou menos alinhado esses números aqui, o preço reagiu. O preço está baixo demais, então a gente está muito perto de ter alguma reação nos preços, ainda mais levando em consideração alguma quebra. Cenários para o feijão, aí a gente começa a construir, né, usando o histórico. Baixo preço de julho e agosto desestimula plantio da primeira safra. Se vocês são de Minas, de Goiás, do Mato Grosso e conversam com o produtor que está aqui do Paraná, ele vai dizer que ele está desestimulado e que ele não vai plantar feijão, vão diminuir bastante a área. Então, o que provavelmente pode acontecer? Preço baixo agora, planta um pouco, melhora em janeiro, fevereiro, março. Melhora em janeiro, fevereiro, março, o pessoal se anima e planta bastante a segunda safra, né? E daí vem o irrigado, que não tem como escapar, acaba plantando feijão também. Eu estou falando de feijão carioca. Tá? As oportunidades vão existir no feijão rajado, no feijão vermelho, no feijão preto. Então, buscar informação sobre isso e planejar de acordo com isso, né? Não é colocar todos os ovos numa cesta só. Ah, então carioca vai ser assim, então vou plantar a pivosada toda então de feijão preto ou de feijão vermelho. Não é. Tem que analisar, tem que ter informação das alternativas e oportunidades que existem fora do Brasil também. Deixa eu ver aqui, menor oferta, pivôs, ok. Produção total da primeira safra, não vou bater muito nisso aqui, porque isso aqui facilmente você pode encontrar na internet. Área irrigada, projeção para 2030. Então, vocês vejam como a área irrigada aumenta no Brasil, e isso foi bem colocado pelo Dr. Menezes, esse potencial, tá? E, rapidamente, o mercado mundial. O Brasil participa do mercado mundial, feijão calpi, todos sabem. A gente tem ainda uma variação bastante grande, porque aqui você teve uma seca, mas ele vem numa melhora. Esse ano aqui, provavelmente, a gente vai fechar abaixo do ano passado, por questões de Índia, mas já melhorou bastante, porque nós tínhamos só 1 ou 2 variedades para exportar há 4, 5 anos atrás. Hoje são 7. Né? Então, eu comentei agora há pouco, a gente exportou mung. Lembrando que mung não tinha semente até ontem, né, quando o doutor Trasilbo, né, passou essa informação para a gente, que agora existe semente de mung e em breve vai estar sendo comercializada. Barreiras externas. Aqui está o maior alerta que eu quero fazer para vocês. O que vai determinar o sucesso, a melhora do preço do feijão carioca e, consequentemente, a rentabilidade para o produtor, a aceitação do nosso feijão lá fora? Rastreabilidade. Chegou a hora que não vai dar mais para escapar disso. Lá fora eles querem saber quem produziu, como produziu, o que aplicou, certo? Se tiver isso, vende. Se não tiver, não vende. O mercado aqui dentro está caminhando para isso. Até pelo excesso de oferta de feijão carioca, como é que você vai diferenciar? Todos são brancos, todos são peneira 12, todos são lindo pacotinho, todos são parecido preço. Como que você vai diferenciar? Vai começar a surgir os feijões rastreados. Agora, esse feijão eu garanto para você que não foi usado glifosato. Está aí um diferencial.
para ser explorado. E fica o alerta, rastreabilidade, pule na frente. Corra fazer isso. E as empresas estão dispostas a auxiliar, aí as empresas da área de, principalmente, defensivos. Aqui, eu não vou me delongar, porque está todo mundo curioso e querendo ouvir logo o Dr. Moulion, e eu não quero atrapalhar a palestra dele ali. Lembrando que uma das ações do IBRAF é trazer para cá o GPC, o Global Pulse Confederation, cerca de 1.000 delegados de mais de 50 países, todos num lugar só, olhando o Brasil como fornecedor. Quem vai vir para cá, gente, vai vir gente que quer saber o que o Brasil pode oferecer dentro dos pulses. Então, é uma oportunidade de ouro. Foi um trabalho estratégico desenvolvido pelo IBRAF ao longo de 8 anos, né, para candidatar, para chegar, para fazer parte do Conselho Executivo, para obter o respeito lá fora, e, finalmente, a gente está trazendo para cá. Ontem, inclusive, a gente alinhou, isso está sendo trazido com apoio da Embrapa, do IAC, do Conselho Brasileiro do Feijão, enfim. Existem alguns municípios se envolvendo, como o Sorriso, alguns estados se envolvendo, como o Mato Grosso, e eu tenho certeza, a BAG também já demonstrou interesse de apoiar, porque vai trazer um impacto que vai ser assim, antes do GPC e depois do GPC no Brasil. Na história, isso vai ficar marcado como uma abertura bastante grande para o Brasil. Pulse Day, que a gente vem realizando, que é a demonstração na área do produtor daquilo que ele vem tendo oportunidade de produzir, e a gente vem buscando impactar também a população urbana. Nosso plano é que o Pulse Day não seja só um dia de campo, mas seja uma semana de feijão na cidade, envolvendo entidades, envolvendo nutricionista, envolvendo o SENAC, SEBRAE, porque você, às vezes, produz um feijão, a cidade produz um feijão, é tão óbvio para todo mundo que a gente esquece de comunicar às pessoas que não plantam, né, de que aquele feijão ele é vendido lá em tal lugar, ele é produzido ali. As pessoas precisam ter orgulho daquilo que é produzido na sua região. Imagine, então, de feijão, né, que sustenta aí o Brasil. Um exemplo de campanha que nós estamos buscando fazer, isso aqui é só uma prévia, talvez a logo não fique bem por aí, mas a ideia é transmitir o tipo dos feijões que seria interessante que o Brasil desenvolvesse mais consumo, rajado e vermelho, né? Seria um plano com alguma coisa, Viva Feijão, um programa, incluindo depois também, de alguma forma, o feijão Vigna nas regiões que ele não é tão conhecido. E aqui em Curitiba está bastante adiantado isso, de fazer um trabalho, e agora com o secretário aqui, que a gente acabou de receber, também demonstrou interesse de que o Estado se envolva em aumentar o consumo. E a partir aqui do Paraná, já que é o Estado que mais produz, que irradie isso através do Brasil. Ou seja, sejam feitos pilotos aqui aplicáveis em outras regiões. O feijão paulista, isso a gente tem o apoio de uma empresa lá de São Paulo, que está buscando fazer os contatos, por exemplo, com a Brasel, tá? A Gabriela, inclusive, traduziu aqui a fala da Cindy, né, no primeiro dia. Então, a Brasel, junto com o IBRAF, a gente está fazendo um trabalho de criar o feijão da Paulista. O que é? Um dos feijões tipo vermelho ou rajado, que as pessoas comecem a conhecer como sendo o feijão da Paulista. Formas de preparar e que 20 ou 30 restaurantes lá naquela região sirvam esses feijões diferenciados. Isso começa a irradiar, é uma forma. A outra é o que eu comentei ali do Boteco Saudável, né? Desculpe, não está aí o Boteco Saudável. Isso aí ainda é o plano ali da Paulista. Enfim, são ações que a gente vem buscando apoiar. Curitiba, existe a ideia de apoiar talvez alguma coisa como o Capital Nacional do Feijão, chamar a atenção das pessoas que vêm para Curitiba de que não é só o Madalosso. Aliás, quem não foi, vá, porque é muito bom. E quando for lá, peça. Será que vocês não podem colocar um feijãozinho na salada? Porque todo mundo vai no Madalosso quando vem para Curitiba, né? Então, é uma ideia. E vão ser festivais, enfim, existe um projeto que está em desenvolvimento, o secretário comentou aqui de abastecimento, que está avançando rápido nisso aí. O workshop das mulheres está acontecendo agora aqui na sala ao lado, por isso que vocês olham, não tem tantas mulheres aqui, algumas foram para lá, né? E o workshop é o quê? É envolver as mulheres nessa causa do feijão, né? É a mulher que consome feijão para gerar um ser humano, né? Ele tem a ver com
com os benefícios lá de desenvolvimento do sistema nervoso, ácido fólico, etc., vem do feijão. Depois, ela amamenta a criança. E quando ela tira, ela começa a romper esse elo de ligação com a criança, o que ela dá? Mais uma vez? Feijão, gente. Ela dá feijão. Então, elas estão se envolvendo bastante. Há um grupo de mulheres que vem apoiando isso, estão analisando como podem contribuir para que a gente aumente o consumo de feijão no Brasil. PNF, Preço Nacional do Feijão, não vou me delongar aqui. Os associados do IBRAF recebem informações que a gente busca coletar junto aos produtores e junto a todos. Apoiem, se associem ao IBRAF. A gente está fazendo um trabalho muito sério que começa a ser reconhecido mundialmente. A gente precisa do apoio de vocês. E apoio, infelizmente, não é só tapinha nas costas. Não é só muito bem, está ótimo, que coisa boa que está acontecendo. É se associando, né, contribuindo para que essas coisas aconteçam. Feijão é mágico, feijão é sabor, feijão é poesia. Encontrei isso na internet, achei muito interessante, né, porque a gente tem que trazer essa coisa um pouquinho piegas também, tá, porque esse é o charme do nosso negócio, né? A soja, o milho, né, eles se prestam à ração, né, sustentam nós de outra forma, todo mundo sabe. Mas o feijão é direto, né? Qual foi a semente usada para João do pé de feijão chegar no céu, né? Foi o feijão. Então, valorizar é preciso, vocês estão valorizando, sejam cada um um irradiador disso. Não tenha vergonha, não fique tímido de falar de feijão. Fale com orgulho, leve as pessoas à necessidade de consumirem feijão. Cada pessoa que vocês falarem é um consumidor a mais, que vai consumir uma vez a mais. Você experimentou feijão vermelho? Não, experimente, né? Vamos lá em casa, eu vou fazer o quê? Tá, vou fazer o churrasquinho, mas vou fazer um feijãozinho tropeiro que você não imagina como é gostoso. Eu vou fazer um feijão, como é que é essa receita? Baião de 2, gente. Fácil, até eu consegui fazer, né? Até eu. Eu uso um arrozinho chamado arroz urbano, muito bom, né? Fazendo uma média aqui com o Renato que está ali, mas já tirei foto e mandei para o... Oi? Desculpe, Camilo também. É que eu estava olhando lá o Renato está sentadinho lá, falei, vou fazer uma média. Mas eu uso arroz para... Agora eu vou melhorar. Eu uso arroz para fazer... É que nós estamos aqui mais próximos, certo? Quando a gente vai para a praia, dá uma passadinha ali. Mas tudo bem. A gente acaba usando o quê? Arroz e feijão. Então, irradiem isso. Levem para as pessoas. Recebam as pessoas na casa de vocês com feijão. Vocês trabalham com feijão, produzem, pesquisam. Levem isso com vocês. Desculpe o atraso, mas eu passo agora a palavra à nossa mestre de cerimônias, que vai apresentar o nosso palestrante. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês, a atenção. E eu me comprometo com vocês. A gente tem o endereço, o e-mail de todos vocês. A gente vai preparar um vídeo mais detalhado sobre a questão de previsão daquilo que a gente tem, né? A gente não acerta 100%, mas a gente tenta, certo? A gente tenta, né? Nós vamos levar essas informações também para vocês. Muito obrigado.